que a Meta está sendo responsabilizada lá no México, né, por conta disso. Menores utilizando redes sociais, influenciadores mirins, né? Como é que fica tudo isso, doutora Mariana? Bom dia, tudo bem? Bom dia, satisfação estar novamente aqui. O mundo está evoluindo, a tecnologia também, e as leis precisam acompanhar essa evolução. É isso mesmo, a gente vê, eu acabei de falar quando nós falamos aqui a matéria sobre a Meta, que tem a responsabilidade das plataformas, mas eu imagino, na minha ignorância aqui, que os pais também precisam ter uma certa responsabilidade, porque nós vemos com frequências crianças, né, com perfis em redes sociais. Esses perfis são criados pelos pais. E se a plataforma exige uma idade mínima, essa idade ela também está sendo informada de maneira errônea e enganosa pelos pais. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que a obrigação de cuidar das crianças não é apenas da família, é do Estado também, no sentido das leis, e também da sociedade. Aí a gente coloca no sentido de sociedade as empresas de tecnologia, as Big Techs. Então, nós estamos agora no meio do olho do furacão, porque essa discussão está sendo no México, já teve essa condenação, e também está tendo nos Estados Unidos. Inclusive, recentemente, acho que no começo desse mês, começo do mês passado, teve aí o Mark Zuckerberg foi chamado para uma audiência pública para falar justamente sobre essa responsabilização. Hoje, aqui no Brasil, nós temos o ECA Digital, que veio para dar uma mais segurança jurídica no sentido dessa parte tecnológica. Então, antes bastava clicar, tenho mais de 18 anos, e a criança podia tranquilamente, ou o adolescente, abrir o seu perfil numa rede social e acessar todo tipo de conteúdo. Então, com o ECA Digital, essa sistemática passou a ser diferente. Antes, essa autodeclaração de apenas clicar, que era maior de 18 anos e estava tudo certo. Agora, precisa de uma verificação real da faixa etária. Todavia, o ECA Digital, ele não traz especificamente como seria essa verificação de fato se a criança tem a idade que diz ter. Então, vai ter que haver uma adequação das Big Techs, das empresas, para ver se vai haver de fato uma efetivação de autoidade, de autodeclaração, seja por cadastramento biométrico, facial, documentos enviados, cruzamento de dados, inteligência artificial. Aí nós vivemos, falando desse cruzamento de dados, de documentos, de tudo, aí a gente já vive outra insegurança, né? O vazamento de dados, a proteção de dados das nossas crianças. Então, assim, é tudo ligado, tudo é um medo que puxa outro, o risco que puxa outro. Será que é assim? Só aqui no Brasil, aproximadamente 95 milhões, temos 95 milhões de usuários somente no Instagram. E desses 95 milhões, quantos serão crianças e adolescentes, né? Tem vários, a gente sabe disso aí. Quantas crianças, e aí a gente já puxa, é aquilo que foi dito aí na sua fala, uma engrenagem, na verdade, né? E aí a gente já puxa para um outro lado. E o trabalho infantil, que também está sendo praticado através dessas redes, né? Aí mora o perigo, porque no mundo digital, antes bastava essa autodeclaração, as crianças tinham acesso a esses tipos de conteúdo. Aí nós vimos pornografia propagada para as nossas crianças, conteúdos nocivos, agressivos, que não condizem com a idade, exploração sexual, que no ambiente digital, inclusive, já houve o reconhecimento de forma recente, tem uma condenação aí que repercutiu bastante. Então, o que acontecia? A gente vive hoje essa epidemia, que as nossas crianças não estão seguras mesmo estando do nosso lado, na sala de casa. E essa lei veio justamente para tentar. Eu acredito que veio de uma forma tardia, claro. Mas a gente pode entender agora como um marco digital para que a gente consiga, pelo menos, ter aí um ponto de partida. Tanto é que depois que a lei entrou em vigor, no dia seguinte já foram 3 decretos regulamentando, inclusive investimento de milhões na Polícia Federal para poder fazer esse tipo de investigação, de ter um departamento específico para crimes virtuais contra criança e adolescente. Importantíssimo isso, né? Porque a gente sabe que a gente tem agora a vida real e a vida virtual. Então a gente tem uma vida
vida acontecendo também ali no digital. São 7h38. Eu estou aqui conversando com a doutora Mariana Sampaio. Ela é presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB Alagoas. E nós estamos falando aí sobre essa regulamentação, as leis, os riscos de crianças e adolescentes no ambiente digital. E aí a gente viu que recentemente foi aprovada, né? Essa regulamentação para esse ambiente, algo que nós já tínhamos para a vida normal, a vida comum, a vida do nosso dia a dia, a vida real. E agora a gente está tendo também uma lei que determina como será o comportamento dessas crianças e adolescentes no virtual. O que é super importante a gente trazer sempre à tona, né? Há, inclusive, uma negociação de crianças no virtual. Dói falar isso, né? Infelizmente, a gente vê aí situações em que há um tráfico internacional de crianças. A gente vê a Polícia Federal trabalhando, redes sendo desbaratadas, perfis em que propagavam pornografia infantil, perfis em que a gente via que havia exploração tanto da imagem quanto exploração sexualizada da criança. Mas um ponto que chama bastante atenção na introdução dessa lei é a responsabilidade, a responsabilização das empresas. Então, a empresa que não se adequar, a empresa que não cumprir a lei, vai sofrer uma sanção. E quando a gente fala em sanção, a gente fala em algo que mexe muito com as empresas, o bolso, o dinheiro. Então, vai ter aí uma multa em cima do faturamento. A gente sabe que muitas empresas não vão conseguir, pelo menos agora, acompanhar essa evolução no sentido de verificação, de responsabilização, mas tem que haver uma adequação. A gente não pode deixar o dano à criança ou adolescente acontecer, que infelizmente é o que já vem acontecendo. A gente espera o dano acontecer para depois tomar alguma atitude. E essa sistemática tem que mudar. Infelizmente, hoje a internet é a porta de entrada para violações de direitos e que essa violação nunca vem só uma, nunca é apenas uma violação, é uma consequência, um efeito cascata. E a gente precisa que as empresas sejam responsabilizadas por disponibilizar um conteúdo tão nocivo, tão danoso para as nossas crianças e adolescentes. Lembrando que não adianta a gente falar de responsabilização de empresas se a gente não tem aí uma fiscalização do Estado e se a gente não tem uma educação digital em casa. Então, precisa ser algo que ande de mão dadas. As nossas famílias precisam entender isso. Eu não posso esperar que o Estado e as empresas façam tudo se eu não tenho um mínimo de diálogo e de educação digital dentro da minha casa. Gente, isso é tão importante, né? Isso é seríssimo, seríssimo. Agora, é o que a doutora Mariana falou. Nesse ponto que nós estamos no ponto em que as empresas precisam se adequar para oferecer uma certa segurança para as pessoas. Eu falei antes da responsabilidade que nós pais temos também responsabilidade. Porque o que acontece? Às vezes os pais estão fazendo ali da rede social a babá dos filhos também, né? Tem um descanso. Eu vou dar aqui, tem criança, gente, que está no carrinho, já tem um celular e top, viu? Né? Que já está ali acessando todas as redes sociais. E infelizmente isso, tá? A gente não fala isso com alegria, não. A gente fala isso com pesar, inclusive, porque é uma porta de acesso para, de repente, alguém que não tem maturidade, não sabe avaliar aquilo que vai consumir e sai consumindo tudo ali. Veneno. É como se você tivesse preparado um pote de veneno e tivesse entregue na mão da criança e dito assim, se você quiser, mas ela não sabe se é veneno ou se é doce. E aí, tem essa responsabilidade também. Mas aí, agora, a Meta divulgou que vai tirar a criptografia do Instagram. Então, assim, as conversas, elas poderão todas serem acessadas pela plataforma, principalmente pela plataforma. Eu acredito que isso já seja um facilitador para que eles possam acessar o que de errado está sendo falado por lá, né? Sim, a gente precisa que haja essa adequação das empresas em vários âmbitos. Por exemplo, essa facilitação para ter acesso às conversas por parte das investigações, por parte dos pais, inclusive, porque se você olhar, é uma luta desleal. A gente pega pais que não têm conteúdo, não têm noção do conteúdo
como funciona os algoritmos e tudo, e a gente pega as empresas com rolagem infinita, com propagandas direcionadas, a gente pega empresas aí que usam algoritmos para poder prender a atenção das nossas crianças e adolescentes. E é meio disparitário se a gente for olhar dessa forma. Então, proibir esse tipo de conteúdo de rolagens finitas, propagandas direcionadas, ter essa conta vinculada, a conta do menor de 16 anos já vinculada ao pai, ao responsável, à mãe, isso facilita. Então, a gente precisa ter mecanismos reais e facilitadores para que as nossas crianças não tenham seus direitos violados. E quando eu falo violados, eu falo no sentido amplo. Eu falo no sentido de conteúdos impróprios para a idade que atrapalham o desenvolvimento delas. É muito atrativo, né? É muito atrativo para a criança, é para o adulto também, para a gente. A gente começa a mexer no celular, quantas horas a gente passa e não sente. Imagine uma criança que está em formação, que não sabe o dano que aquilo causa, o quanto lá na frente isso vai repercutir. Não sou eu que estou dizendo. Psicólogos, psicopedagogos, neurologistas, eles falam do impacto que tem a tela, que tem a rede social desde pequena. Imagine uma criança que é condicionada àquilo, o nível de ansiedade, de dependência. Ali não foi criado sem intenção, não, gente. Nada é criado, é tudo criado de forma intencional, né? Para ser um atrativo, para prender a gente ali. E é dessa forma que a coisa acontece. Só que a diferença é que com a criança e com o adolescente, precisa ser de uma forma mais cuidadosa. Não pode ser tão malicioso assim, porque eles não têm a maturidade de entender o que faz bem e o que não faz. O adulto muitas vezes não tem. Imagina uma criança e adolescente. Eles precisam ser protegidos, né? Sim. Por conta disso, eles precisam ser protegidos. Com esse marco agora, os pais também precisam observar, né? Recentemente, tem uma amiga, 12 anos, né? A família amiga. E aí a menininha tá lá na rede social assim, gente, vou abrir a minha loja de docinhos às 5 horas da tarde. Então, a partir de 5 horas da tarde, você pode passar aqui na calçada da minha casa que eu tô com a minha lojinha aberta. Não tem maldade aí, tem? Fala a verdade. Não. Né? Na criança, você não vê a maldade. Mas no adulto que olha, que muitas vezes vê que a criança está lá todos os dias, às 5 horas, na porta de casa, e que aquilo é um canal de acesso livre, que ele vai ter a criança a partir da compra de um doce, de uma exposição na rede social. Então, a gente, enquanto pais, mães responsáveis, a gente não vê a maldade, mas o abusador, ele só quer aquela brechinha. E é justamente a gente está tentando fechar essas brechas. Obviamente que saiu o ECA digital, mas a gente vai precisar de vários decretos para regulamentar. E também uma educação, né? Porque às vezes os sim. pais, eles não têm esse olhar. Certamente, se a mãe, os pais tivessem esse olhar, eles não iriam expor a criança. Eles não enxergam como vitrine de exposição para as pessoas maliciosas, infelizmente. Infelizmente, a gente precisa ampliar, abrir esse olhar. De que a sociedade, as pessoas, elas não têm, infelizmente, dói dizer isso, mas o mundo é um mundo que não poupa as nossas crianças e os nossos adolescentes. A gente, infelizmente, não pode confiar. Ah, você fica com o olho aberto, outro fechado? Não, fica com os dois abertos. Porque a gente precisa disso. Tanto que com o ECA digital, até as crianças que produzem conteúdo na internet, que são os influenciadores mirins, eles precisam de autorização judicial, dando essa autorização para os pais, para os responsáveis, para que ele possa fazer a produção de conteúdo. Então, na verdade, é uma autorização que vai trazer uma responsabilidade para os pais, é isso? Na verdade, é uma autorização que literalmente autoriza aquele responsável ser responsável pelaquela criança, pelaquele adolescente no ambiente digital, pelo que ele está produzindo. Ele pode produzir o conteúdo, ele vai continuar, pode estar, né? Mas vai precisar de uma autorização judicial. Então, assim, é algo que ainda é muito recente, vai precisar de muita regulamentação, vai ter muita discussão, porque eu tenho certeza que gente não concorda, mas eu digo, aquele que não concorda é porque ainda não leu.
Leia o ECA mesmo, leia o ECA digital, tenha ciência das garantias que as nossas crianças precisam, tragam essas discussões para dentro de casa. Educação digital é fundamental. Eu não posso querer que o Estado, que a lei, que aquele que está cumprindo a lei, que a plataforma digital faça todo o papel. Não existe isso. Essa educação digital precisa ser tratada em casa. Você precisa saber o tipo de conteúdo que o seu filho está consumindo, que sua filha está consumindo. Porque, de repente, é ali, numa plataforma, que ele está sofrendo um abuso. E não são relatos distantes, são relatos de pessoas próximas, dizendo que teve crianças que foram numa plataforma que puxou para uma conversa no privado, que a Cris já estava pedindo foto. Olha o perigo, teu filho, teu sobrinho, teu neto entrou para jogar e ali ele já foi redirecionado para uma situação em que estavam pedindo fotos desnudos. Então, assim, é muito complicado. E outra coisa, assim, gente, é opinião própria agora, tá? Não tem problema. Não tô julgando você que tá aí do outro lado, não. Mas, segundo a minha visão, pais devem ter as senhas dos filhos. Não tem como não ter. Ah, mas ele não me dá. Não, ele vai ter que dar. Não tem negócio de não vai me dar, não. Tem que dar. Tem que existir uma hierarquia doméstica também, né? Pra que isso seja... Não é pra que aprisione, não. Mas é pra que proteja. Então, assim, não encarem como censura digital, Isso. mas encare como supervisão, como proteção. Mas eu acredito que o pai e a mãe precisam fazer uma censura também para os filhos. Não tá errado, não. Tá certo. Tem que censurar mesmo para ver o que seu filho está consumindo ali, se isso está fazendo bem ou mal. A então, gente precisa assim, né? ter essa consciência, com certeza. Pai e mãe tem que ser pai e mãe. Não pode ser filho, não pode ser irmão do filho, não, tá? Não é irmão nem é colega. É pai e é mãe. Só que ser pai e mãe dá trabalho. Não quer trabalho, não tenha filho. Eu sou dessa filosofia. Não quer trabalho, não tenha filho. Não tem que ter responsabilidade, gente. A gente precisa se responsabilizar, né? Doutora Mariana, é rápido, a gente precisa se despedir aqui agora, mas eu te deixo livre aí junto com a nossa audiência. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E, gente, leiam o ECA Digital. Estudem, conversem com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. Internet precisa ter responsabilidade. Redes sociais precisa ter responsabilidade. Você, pai e mãe que divulga as fotos do seu filho com a roupa do colégio, às vezes de biquíni, de sunga, tenham cuidado. Vocês não têm maldade, mas o mundo tem. Então a gente precisa entender que não cabe apenas ao Estado e às plataformas esse dever de proteção. A gente tem que fazer a nossa parte enquanto sociedade. E eu trago aí essa reflexão. Qual é a versão do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho que você está expondo na internet? Você está supervisionando o conteúdo que é consumido? Se não, acorde para a vida e vá supervisionar, porque ali é terreno perigoso. E tem lei para isso, né? Perigoso e tem lei para isso. Doutora Mariana, muito obrigada. Obrigada a vocês. Uma conversa super importante aqui com a doutora Mariana Sampaio, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB Alagoas, sobre o ECA Digital, os desdobramentos disso. Se você chegou agora, nossa, Ediane, eu queria tanto ter escutado essa entrevista, e que bom que você pode escutar novamente. Tá tudo no nosso YouTube, você vai poder tanto ouvir o jornal todo ou depois o recorte, né, que também é feito para facilitar o seu acesso, tá? A gente vai pro intervalo comercial, é rápido, voltaremos em seguida. Daqui a pouco, mais